Então voltamos com o Folha no Ar aqui na Folha FM. Oferecimento de Unimed. Temos também o apoio de Clínica Proteus, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar. Nós voltamos com a doutora Ellen Espírito Santo e eu vou fazer uma citação, doutora Ellen, de uma matéria que saiu na Folha 1, no jornal Folha da Manhã, no online, muito interessante, que tem duas frases que eu achei muito bacana. Passaporte para o mundo. A visão é um dos 5 sentidos humanos que nos conecta a todas as emoções da vida. Os olhos podem revelar personalidades, estados de espírito e têm até o poder de inspirar os românticos. Vinícius de Moraes já nos dizia no poema dos olhos: ó minha amada, que olhos os teus, são cais noturnos cheios de adeus, são docas mansas trilhando luzes que brilham longe dos breus, ó minha amada. E isso está exatamente na matéria que fala sobre o Dia da Saúde, que é agora quarta-feira, dia 10 de julho, e que promove uma prevenção à cegueira. O que é exatamente esse trabalho? O que está sendo feito hoje em dia, de uma maneira geral, como prevenção à cegueira? A prevenção à cegueira não é uma ação isolada. Isso engloba várias doenças que podem levar à cegueira e são, às vezes, não são atentadas pelo paciente, como diabetes, como ceratocone, a própria catarata, que é o maior índice de cegueira mundial, que é a cegueira reversível, que é a catarata que vai diminuindo a sua visão. E existem as alterações de criança, né, das nossas criancinhas, que muitas vezes não são percebidas pelos pais, e depois, quando se dão conta, já passou o tempo de tratamento. A janela de tratamento, às vezes, de uma criança é até 6 anos de idade. E a professora atenta ao fato da baixa de visão já na idade escolar, 7, 8 anos. E a gente perde como tratar, né, o tempo de tratamento dessa criança. Então, existe na prevenção à cegueira, nós temos um combo de doenças que tem que ser atentadas para que não se chegue a uma cegueira irreversível, né, a uma lesão irreversível. Pois é, e você acha que isso tem aumentado? Existem casos, mais casos e mais casos? Eu me lembro que uma vez eu conversei aqui com a doutora Maria Najimi, que é uma grande mastologista, e ela me disse uma coisa, falou assim: olha, a pandemia evitou uma série de pessoas continuarem seus exames, porque não se faziam os exames, as clínicas fechadas. E quando voltou e liberou, ela falou assim, a quantidade de casos muito maiores do que eu normalmente tinha naquelas épocas do ano. E o que hoje em dia você acredita que seja, se você quiser também falar sobre a ceratocônia, né? Também pode aproveitar e falar sobre isso, mas o que hoje em dia tem sido talvez mais causado pela modernidade, digamos assim, tecnologia, tudo? Na verdade, a tecnologia interferiu bastante na saúde ocular, né? Uhum. Não só na questão da miopia, que, como a gente falou, existe um crescente muito grande, mas o paciente ele se tornou mais sedentário e, com isso, por exemplo, o diabetes aumentou muito no mundo inteiro. Com o aumento do diabetes, que é uma das patologias que leva à cegueira, esses pacientes começaram a ter problemas visuais. E esses problemas visuais têm que ser corrigidos de imediato, porque senão chega uma hora que a gente não consegue reverter.
Então, o diabetes é uma coisa que leva à cegueira, tem que ser tratado e muitos não se dão conta que são diabéticos. Só descobrem numa consulta oftalmológica quando o caldo já entornou, quando já teve a lesão ocular. E uma vez acontecido, normalmente você trata, mas não consegue mais reverter. Você pode estacionar? Pode estacionar, mas você tem que ter um controle muito grande desse diabetes. A cegueira reversível que você falou seria da catarata. Quer dizer, a cirurgia Sim. pode restabelecer a visão. Em 100%. Em 100%. Sim, pode. Existe antigamente diziam, não vou operar porque a catarata não está madura. Existe isso? Hoje não se espera mais a catarata amadurecer, porque torna o tempo de cirurgia maior e a agressão ao olho também. Então, hoje, quando você tem o início de uma catarata que interfira no dia a dia do paciente, você pode reverter. Entendeu? E o caso do transplante de córnea? Sim, existem diversas indicações, muitas indicações. Uma delas é uma cirurgia de catarata que não foi talvez bem sucedida, ou que o paciente tenha previamente uma patologia que pode descompensar numa cirurgia de catarata, ele aí vai ser submetido a um transplante de córnea. Antigamente, o maior índice de transplante de córnea era com o ceratocone, que é uma deformidade da córnea. A córnea é como se fosse o vidro de um relógio, que vai formando um bico, ele vai abaulando. Como você enxerga através da córnea, se o vidro está ficando deformado, a sua visão, consequentemente, também ficará. Então, os pacientes começam, geralmente a partir de 14 anos, o desenvolvimento do ceratocone é entre 14 e 26, que é a média. O paciente começa a ter visão turva, dificuldade ao entardecer, na mudança de iluminação, né? Do dia para a noite, na mudança de luminosidade, e ele começa a ter mais miopia e astigmatismo. Troca óculos com frequência, mas não fica satisfeito com a visão final. E aí, fazendo o exame, ele descobre que é portador de ceratocone. É importante atentar para o fato daquela pessoa que coça os olhinhos. Coçar os olhinhos é muito gostoso, é aquela coceirinha que é difícil ir embora, né? Aí ele fala assim, eu sou alérgico, mas agora em 2024, inclusive saiu um trabalho muito importante, correlacionando uma coisa que a gente já sabia há muito tempo, mas não tinha sido totalmente divulgada, que é o ato de coçar os olhos, a rinite alérgica, que é intimamente ligada ao ceratocone. O ceratocone, ele pode exacerbar, aumentar com a coceira, quando você coça os olhos, como o ato de coçar os olhos pode induzir ou aumentar um ceratocone. O fato é que não se deve coçar os olhinhos, não só pelo ceratocone, mas pelo risco de lesões, porque a mão da gente nem sempre está limpinha, pelo risco de um descolamento de retina, que é uma situação bem mais grave e requer uma cirurgia imediata para que não fique com uma baixa de visão definitiva. Mas o ceratocone, ele não deve, de forma nenhuma, estar ligado à rinite alérgica. Então, você que é alérgico, que coça o olho, procure seu oftalmologista para que seja feito um tratamento para não coçar os olhos de forma nenhuma. Não se deve coçar os olhos. No caso da coceirinha do olho, você pega na parte lateral do olho e puxa, ou com a palma da mão, suavemente, coça o olhinho. Mas tem que ser medicado, porque o paciente com rinite alérgica, ele corre um risco de mudança de grau e desenvolver um ceratocone,
que é grave, porque limita, né, a visão do paciente. É interessante, pessoas que são muito alérgicas, como você está falando, elas imediatamente, o olho vermelho, lacrimejando e cada vez pior. O pólen Sim. prejudica demais. Muito. Dispara tudo, né? Sim. É um gatilho. O uso de tela. O uso de tela faz com que seu olho resseque mais, porque, como a gente já comentou, pisca menos. E aí você coça mais os olhos e acaba deflagrando, induzindo um ceratocone. Entendi. Você vê como a coisa é toda interligada, né? Doenças maculares, elas são relacionadas à idade? Existe a degeneração macular da idade. Existe a degeneração macular que você cultivou lá nos seus 20 anos com óculos de má qualidade. Isso, você já falou. Sim. Mas existem alguns tipos de iluminação interna, de interiores, que podem fazer mal à sua mácula. Existem medicamentos que fazem mal à mácula. E existe o fator genético. Como que você pode detectar e evitar uma progressão da mácula, que é aquele ponto de melhor visão? Indo ao seu oftalmologista anualmente. E este é o maior perigo de se fazer óculos nesses examezinhos de ótica, porque a preocupação é vender os óculos e não cuidar do seu olho. Isso, exatamente. O óculos é um complemento da visão. É um complemento da saúde do seu olho. Exatamente. Então, só o oftalmologista ele é habilitado a ver seu fundo de olho, a medir sua pressão, que são coisas normais na consulta, que a gente faz de rotina. Então, quando você vai fazer um óculos em qualquer lugar, né, aquele exame de vista baratinho, que é ligado à venda casada de um óculos. O que, aliás, é ilegal. Sim, é ilegal, absolutamente ilegal. Aqui em Campos, eu já vi, e em São Paulo eu vi também, oftalmologistas que você ia fazer o exame, principalmente os de convênio, e que, olha, aqui nessa ótica aqui de baixo você tem desconto. Não pode. Qual o objetivo? Isso é a sua saúde? É a saúde do seu olho ou é a venda de óculos? Isso tem que ser muito claro para o consumidor, é muito claro para o paciente. Se ele faz um óculos baratinho, uma venda casada com óculos, ele está na consulta casada com óculos, ele está prejudicando a visão dele. Porque ele não mediu a pressão intraocular, não dilatou, não viu o fundo de olho com lentes especiais que o oftalmologista usa. Ele não sabe qual é a condição da lágrima dele, se precisa ser recuperada para cuidar do olho, e acaba tendo um problema. Por quê? Porque ele economizou aquele tempo no oftalmologista. É obrigatório, uma vez por ano, fazer uma consulta oftalmológica. Isso a gente sente. Uma outra coisa que eu tenho reparado, já vi umas 2 ou 3 pessoas com isso, e que causa até um erro de interpretação. Por exemplo, todo mundo achava que aquele cantor David Bowie tinha um olho castanho e um olho azul. Não é. Ele tem um olho, os dois são azuis, mas a íris é totalmente aberta. Então, a impressão que dá é que o olho é negro, né? Na verdade, é o reflexo do fundo do olho, né? Que doença é essa? O que é isso? Existem várias doenças que podem levar a alterações de cor de olho, né? E, às vezes, a ausência da íris, que é o que a gente chama de coloboma. Não é formada da forma que deveria, igual o olho, ou seja, ele não tem a proteção do diafragma natural do olho, que é a pupila, que abre e fecha. Né? De acordo com a incidência de luz. Existem pessoas que têm um olho azul e um verde. Sim, eu já vi um com três cores, é lindo. 2 cores num olho e um no outro. Essas pessoas que têm diferenças de tonalidade de íris, principalmente essas pessoas têm que ter cuidado, porque existe uma predisposição a glaucoma.
que é uma doença gravíssima. Sim, que é aumento de pressão do líquido que chama humor vítreo. Humor aquoso. 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 É um líquido que circula entre o cristalino e a córnea, que é no segmento anterior do olho. Existe um fluxo que o líquido é produzido, ele passa pela sua pupila e é absorvido ao redor da cor do olho. E esse fluxo é ou o aumento de produção de humor aquoso ou a diminuição do escoamento pode levar ao aumento da pressão intraocular, que não é o glaucoma. É uma predisposição ao glaucoma, e deve ser cuidado pelo seu oftalmologista, porque pode levar à cegueira e não tem sintomas, ele é silencioso, por isso é muito perigoso. Antes nós irmos agora ao intervalo das 8 horas, uma pergunta rápida: mito ou verdade? A hipertensão arterial tem alguma coisa a ver com a pressão ocular? Não tem a ver, mas pode haver uma ligação se você tiver um pico de pressão, um sangramento dentro do olho, esse sangramento levar ao aumento da pressão intraocular e aí sim causar o glaucoma. Bom, então 8 horas e 1 minuto, nós vamos a um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a doutora Ellen Espírito Santo. Está na hora de economizar energia com a Eletricampus. 8 e 1. Pensou em energia solar? Pensou Eletricampus, que oferece soluções há mais de 9 anos, sendo líder na região norte fluminense, com uma equipe altamente qualificada